Olá, é um prazer estar aqui novamente para mais um episódio da série Electric Summit, uma iniciativa do Negócios, Sábado e CMTV, em parceria com a Galp e também com o apoio da Toyota e Crédito Montepio. Não há dúvida que a transição energética é um dos grandes temas da nossa geração e é crucial para o futuro não só de Portugal, não só da Europa, como também do planeta. Na Europa, os fundos europeus, em particular o Plano de Recuperação e Resiliência, constituem uma importante oportunidade para promover e massificar a utilização de energias mais verdes. É este o tema da conversa com o nosso convidado especial de hoje, que é o Vítor Santos. Vítor, professor no ISEG, antigo presidente da entidade reguladora de serviços energéticos durante mais de uma década, entre 2006 a 2017. Bem-vindo, e eu estou com muita vontade de discutir este tema consigo, tendo em conta a experiência que tem e a importância que este tema tem também. Vamos começar por tentar olhar de uma forma macro para a questão e fazer uma pergunta que acho que muitos portugueses fazem, que é, tendo em conta que a transição energética está a acontecer de uma forma cada vez mais rápida, o que é mais caro ou mais inconveniente? Agir agora ou esperar para agir mais tarde? Não, eu sem dúvida que aquilo que penso é que é necessário agir já. Por um lado, existem estudos, são estudos prospectivos, baseados, muito consistentes, muito robustos, baseados em cenários que demonstram inequivocamente que as alterações climáticas vão ter impactos cada vez mais negativos, no futuro. No presente, por outro lado, também, esses estudos, existem outros estudos que nos permitem chegar à conclusão que a transição energética digamos assim, pode ser o remédio para minimizar os impactos negativos das alterações climáticas. Nós, enquanto cidadãos, mesmo que não sejamos especializados, penso que teremos todos a percepção muito clara de que os fenómenos, os eventos climáticos extremos são cada vez mais visíveis, são cada vez mais comuns, têm impactos cada vez mais catastróficos. No verão temos incêndios, no inverno temos, no fundo, inundações. No fundo, não é um fenómeno apenas português, é um fenómeno global. Aliás, é mais expressivo nos países em vias de desenvolvimento, países esses que são menos responsáveis pelas emissões de CO2, e, portanto, nós estaremos perante, citando aqui o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, nós estamos perante um suplício, um suicídio coletivo. E não podemos ficar de braços cruzados. Por outro lado, no caso europeu, a transição energética pode ter um outro efeito que é extremamente positivo, e é um facto que até tem a ver com a atualidade, que é a questão da dependência energética da Europa. E desse ponto de vista, no fundo, de alguma maneira, a transição energética é um 2 em 1, não é? Não é? Ou seja, pode ter efeitos positivos na sustentabilidade e efeitos positivos também na redução da dependência energética da Europa. Porquê? Porque, basicamente, aquilo que está subjacente à transição energética é a utilização intensiva do recurso endógenos naturais. E aí, a Europa, fazendo isso, a Europa fica menos dependente, vai certamente ficar menos dependente, durante algum tempo ainda ficará, depois ficará cada vez menos dependente das importações de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural. É bem conhecido, quer dizer, no fundo esta preocupação sempre existiu na Europa, esteve presente, está presente nos textos. Penso que depois, na prática, a questão da segurança, da dependência energética, muitas vezes foi um bocadinho ignorada
e outros aspectos foram privilegiados. E agora estamos a pagar caro isto. No fundo, a guerra da Ucrânia trouxe isso ao de cima, mas a transição energética pode também, e as políticas consistentes que têm existido na Europa em relação no fundo, enquanto incentivo para o desenvolvimento, para a concretização da transição energética, de facto têm contribuído para a redução da utilização quer do gás natural, quer do petróleo, mas aquilo que me parece é que, até um bocado em resultado da guerra da Ucrânia, e muito recentemente a Comissão Europeia fez uma proposta em maio, penso que em 5 de maio, uma proposta muito recente, que é o Repower EU, que basicamente tem como preocupação conjugar a transição energética com a redução do consumo de petróleo e de gás natural e também a diversificação dos fornecimentos relativamente a estes dois combustíveis. Finalmente, eu penso que isto é uma visão um bocadinho futurista, não é? Mas baseada na história. Todas as transições energéticas acabaram por ter reflexos positivos nas sociedades, nas economias, e eu estou certo que esta também o terá, não é? No fim do dia nós teremos uma economia uma sociedade mais descarbonizada, teremos, em consequência da transição energética, teremos novos produtos, vai ocorrer uma reestruturação económica, uma reestruturação industrial, que vai gerar novos produtos, novos modelos de negócios e também vai contribuir para a melhoria do bem-estar dos povos, das populações e para o crescimento económico. Ou seja, sim, transição energética já e em força. Vamos falar sobre Portugal. Para atingir as metas do Pacto Ecológico Europeu, Portugal vai ter de acelerar aqui a transformação a nível de energia. Imagino eu, e o Vítor pode ajudar-nos a compreender melhor aquilo que está no bom caminho e as áreas em que Portugal tem de melhorar. Como é que está o panorama neste momento, na sua opinião? Bom, eu penso que Portugal, desde há muito tempo, não é uma questão... Portanto, o Portugal tem estado sempre em relação à política energética, Portugal tem estado sempre na linha da frente, não é? Não é qualquer coisa que está a acontecer só agora, não é? Certo. Isto é muito positivo. Em primeiro lugar, nós antecipámos, muitas vezes, estivemos à frente em relação ao processo de liberalização. E o processo de liberalização, de facto, foi extremamente importante. Criou, digamos assim, as pré-condições propícias. A privatização das empresas, a promoção da concorrência, no fundo, a reforma do setor elétrico e do setor de gás natural. Portanto, tudo isto foi muito propício, são condições propícias agora ao desenvolvimento da transição energética. Depois, relativamente, por exemplo, tomemos em consideração o exemplo do setor elétrico. De facto, Portugal esteve muito bem relativamente à promoção da eólica, continua a estar bem relativamente à promoção da solar fotovoltaica. Nós neste momento temos no pipeline imensos projetos, uns mais descentralizados, outros mais centralizados, relativamente à fotovoltaica. Em grande parte, esses projetos resultaram de 3 leilões que foram feitos, 19 em 2019, 2020 e em 2022, no caso de 2022 foi do solar flutuante, uma coisa muito recente, foi em abril, e portanto, ou seja, deve acrescentar-se ainda que, tendo os países europeus chegado ao consenso de que as centrais a carvão deviam ser encerradas até o ano de 2030, Portugal antecipou-se, e nem todos os países europeus o fizeram. É preciso ter presente que há cerca de 320 centrais térmicas a carvão na Europa e menos de metade delas estão encerradas ou serão encerradas nos próximos tempos. Portanto, aí estivemos à frente. Portanto, eu penso que relativamente ao setor... Atenção, o setor... Há que fazer muito para proceder à descarbonização total do setor elétrico, mas muito já foi feito. Mas começámos bem, estamos bem.
penso que há outros setores em que a descarbonização não está a decorrer ao mesmo ritmo, mas isso não tem muito a ver com a ausência de intervenção digamos, dos responsáveis políticos, agora ou no passado. Tem a ver para já com a inovação tecnológica. A inovação tecnológica aconteceu mais rapidamente em relação a algumas tecnologias de geração do que aconteceu, por exemplo, relativamente à possibilidade de utilizar, por exemplo, a eletricidade na mobilidade. Não é? Elétrica. Portanto, mas mesmo em relação à mobilidade elétrica, Portugal, o Programa Nacional para a Mobilidade Elétrica começou em 2011, foi num momento mau, foi logo a seguir à crise, houve ali um compasso de espera, mas depois disso, quando, entretanto, aqui houve a retoma pós-crise, o crescimento da mobilidade elétrica, estamos a falar sobretudo de veículos ligeiros, porque a utilização da eletricidade na mobilidade elétrica aplica-se sobretudo aos veículos ligeiros, não tanto aos pesados, aí será mais o hidrogénio. Mesmo na mobilidade elétrica, os governos atuaram no sentido de, por um lado, criar as condições infraestruturais, no fundo, os postos de carregamento, houve um projeto piloto para os postos de carregamento, depois houve iniciativas que foram tomadas, subsídios, isenções fiscais, a própria Comissão, a União Europeia também, o Conselho e o Parlamento, em codecisão, aprovaram diretivas que permitiram fixar limites de emissões em relação aos diferentes modos de transporte. A Comissão Europeia vem agora dizer que fazer um anúncio, penso que foi esta semana já, que é uma proposta da Comissão Europeia, portanto ainda não tem aprovação por parte do Conselho Europeu, penso eu, nem o Parlamento, é uma proposta da Comissão Europeia, propõe que até 2000 que os veículos de combustão interna deverão deixar de ser produzidos em 2035. Ou seja, há aqui uma conjugação e há muito a fazer também no setor da mobilidade. Os transportes geram emissões de CO2 muito consideráveis, não é? A par do setor elétrico, do setor energético. É um setor, mas já muito foi feito. Agora, há outros setores em que há muito por fazer, mas tal não resulta da inação dos governos, resulta sobretudo da circunstância de não existirem ainda soluções, nomeadamente soluções tecnológicas que possam resolver os problemas. Se quiser, podemos detalhar mais por que razão é que isso acontece, mas isso é o que acontece de facto na descarbonização da indústria e também, talvez por razões um pouco diferentes, em relação aos edifícios, não é? Aí temos um problema de estratégias. No fundo, a decisão de adotar. Há soluções tecnológicas, por exemplo, as bombas de calor e os edifícios inteligentes, automação, etc., permitem fazer muita coisa, mas é necessário que as pessoas tomem decisões nesse sentido. E o processo de tomada de decisões em relação aos edifícios é muito centralizado. Tem a ver quase. A unidade decisora muitas vezes é a família, não é? Muitas vezes há uma certa iliteracia financeira, neste caso é energética, também financeira. Pode acontecer que seja a conjugação das duas. E muitas vezes as pessoas. É necessário suportar um investimento inicial, depois é necessário fazer as contas, mas se as contas fossem mesmo feitas, os decisores, não é? As famílias, provavelmente chegavam à conclusão que essas opções seriam custo-eficazes, ou seja, permitiam uma redução na fatura energética, mas muitas vezes não os fazem porque inicialmente é necessário fazer um investimento, etc. Portanto, é aqui uma conjugação de uma certa iliteracia duplamente energética e financeira. Eu penso que a culpa não será das pessoas, não é? As pessoas, enfim, agem de acordo com a melhor informação que têm. Penso que é necessário, no fundo, sensibilizar. A sensibilização relativamente aos edifícios é muito necessária e, portanto, temos aqui, de facto, velocidades diferentes.
E, portanto, assim, em termos macro, se quiser, posso detalhar. Digamos, no fundo, podemos tentar perceber como é que se pode, no fundo, fazer a descarbonização da indústria. Certamente que isso está bem, há linhas de orientação já muito bem definidas sobre isso, mas o facto de não haver tecnologias, ou não terem existido no passado tecnologias disponíveis, mas neste momento já existem e certamente que isso vai acontecer rapidamente também. O Vítor falou, obviamente, na indústria do transporte, transporte individual, transporte público. Não há dúvida que este setor tem um impacto grande na qualidade do ar que se vive, principalmente nos grandes centros e nas grandes cidades. Fala-me um bocadinho no processo de descarbonização neste sentido e para fazer o phase-out dos combustíveis fósseis, quais são as próximas etapas? Muito bem. Relativamente a isso, talvez comecemos pelos transportes, porque penso que aqui serão muito importantes dois setores de atividade, os transportes e a indústria. Relativamente aos transportes, já falámos da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, mesmo relativamente aos ligeiros, penso que há aspectos que têm basicamente a ver com as baterias que têm que ser, no fundo, ou seja, no fundo, para que o transporte, a mobilidade elétrica possa ser utilizada em distâncias mais longas, tem que haver uma melhoria considerável ainda das baterias. Certo, estou certo, isso está a acontecer. Nós assistimos todos os dias a novos carros que saem e que permitem percorrer distâncias mais longas sem serem recarregados, mas penso que aí já se avançou muito e certamente que rapidamente se vai resolver o problema utilizando a mobilidade elétrica. Relativamente aos transportes pesados, penso que a mobilidade elétrica não será a solução. Aí a solução será a utilização do hidrogénio através das células de combustível que se configuram já. A inovação tecnológica nessa área já está muito desenvolvida e eu penso que a breve trecho teremos soluções comerciais. Já temos, mas que sejam competitivas e que estejam em paridade com o desempenho dos veículos que utilizam combustão interna, isto é, veículos que funcionam com a utilização de combustíveis fósseis. Relativamente aos transportes marítimos e aos transportes aéreos, a solução também será o hidrogénio, não é? Ou alguns derivados do hidrogénio. Não é? Não naturalmente, não diretamente o hidrogénio, mas a utilização de alguns derivados do hidrogénio, mas penso que aí é necessário, o processo vai ser mais longo e porque neste momento, no fundo, está-se ainda na fase de investigação e desenvolvimento e não se tem, digamos, soluções comerciais que possam ser utilizadas de forma eficiente. Estamos ainda há um certo experimentalismo, estamos ainda na fase da investigação e desenvolvimento. Mas estou certo que, tal como aconteceu, eu também não imaginava, há uns anos, que pudéssemos ter os custos na geração solar fotovoltaica que temos hoje. Sinceramente, imaginava que era possível isso acontecer. Acredito sempre. Quer dizer, quando se põe dinheiro, quando se afeta recursos à inovação, à investigação e desenvolvimento, à inovação, os resultados quase sempre acontecem. Isso acontece em todos os setores. Vimos o que é que aconteceu relativamente às vacinas e isso acontece também na energia. Agora, eu não acreditava que o processo fosse tão rápido, não é? E isso também vai acontecer certamente relativamente aos transportes marítimos e aos transportes aéreos, que têm um peso muito importante, ainda têm um peso muito importante nas emissões. Depois temos a indústria. A indústria vai ser também rapidamente objeto de um processo rápido. Quer dizer, vai demorar o seu tempo, mas há soluções. Neste momento as soluções estão em cima da mesa e são conhecidas. E tudo passa um pouco pela utilização do hidrogénio. De facto, a descarbonização da indústria tem basicamente duas componentes. A utilização da eletricidade, que vai dar o seu contributo, mas há certos processos industriais que não são suscetíveis, quer dizer, em que a eletricidade não é custo-eficaz, não é eficiente, não é a solução mais eficiente, nomeadamente comparada com, por exemplo, o gás natural, e, por outro lado, também não é a utilização do gás natural, sim, e por outro lado, processos que
em que a utilização da eletricidade não é sequer execuível. Não é execuível. Tem que ser utilizado, por exemplo, neste momento é utilizado o gás natural. E o hidrogênio pode ter aí um contributo, vai ter certamente um contributo e pode atuar tendencialmente, diria eu, até 2050 para a descarbonização total da indústria. Poderá haver alguns processos industriais que tenham que recorrer à captura e ao armazenamento em cavidades, enfim, do hidrogênio, do hidrogênio não, à captura e ao armazenamento das emissões do CO2 gerado nesses processos industriais, mas o hidrogênio será a solução para a indústria no futuro próximo. Agora, a questão é a seguinte: porquê é que não se aplica já o hidrogênio? E nós neste caso estamos a falar do hidrogênio que já é utilizado hoje em dia na indústria, mas o hidrogênio que é utilizado na indústria é o hidrogênio de base fóssil, nomeadamente em que é utilizado para a sua produção, é utilizado o gás natural. E naturalmente que esse hidrogênio tem no seu processo produtivo, tem subjacente um processo produtivo em que há emissões de CO2. E, portanto, o ponto passa pela substituição desse hidrogênio de base combustível pelo hidrogênio verde. E a questão que se põe é porque é que neste momento já não se utiliza o hidrogênio verde. É porque, de acordo com a tecnologia que existe neste momento, o hidrogênio verde tem um custo bastante mais elevado do que o hidrogênio de base fóssil. Então, o que é que vai acontecer nos próximos anos? E até pode acontecer, como aconteceu noutros casos, que os processos inovatórios sejam mais rápidos que aquilo que se prevê neste momento. O que vai acontecer é que vai haver inovação, tem que se apostar fortemente na inovação tecnológica, de forma a que sejam reduzidos os custos de produção por eletrólise do hidrogênio verde. Por outro lado, há aqui um problema de escala. Há um problema, digamos, na análise mais técnica destes assuntos, diz que há aqui um problema do ovo e da galinha, não é? Por um lado, não há ovo, isto é, as soluções tecnológicas não são eficientes. Por outro lado, não há galinha, no sentido de que também não há consumo, não é? Não há procura suficiente que permita a escala. A escala é muito importante na produção e na utilização do hidrogênio. Ter escala, ter procura, ter uma dimensão mínima eficiente, ou seja, há os custos unitários associados a todos os segmentos da cadeia de valor de hidrogênio, se for utilizado hidrogênio verde, serão mais baixos quando a procura aumentar. E as políticas europeias que estão a ser desenvolvidas, na Europa, no fundo a Europa é um bocado o farol nestas coisas, quase sempre, em que no fundo chega a grandes consensos entre os vários países e se identificam o tipo de atuações de política pública que podem ser desenvolvidas para promover, por exemplo, digamos, a emergência, digamos, a ocorrência de uma situação que seja propícia à utilização do hidrogênio verde. E aí o que é preciso, de facto, é, como já disse, apostar na inovação, quer por parte, e há fundos estruturais, há fundos financeiros da União Europeia que estão orientados para isso mesmo, uns mais orientados para o hidrogênio, mas em geral orientados no fundo para a inovação e que também podem também aceder projetos na área do hidrogênio e por outro lado uma orientação para a dinamização da procura no sentido ou seja, a viabilização do hidrogênio verde passa basicamente, na minha perspectiva, pela inovação, pela redução de custos de custos de produção do hidrogênio pela eletrólise e também dos custos que estão associados à gestão de porque a cadeia de valor do hidrogênio é longa, temos a produção de eletricidade com base em renováveis e aí já se chegou a um patamar de custos em alguns países, relativamente a países que têm um elevado potencial eólico e solar, como é o caso de Portugal. Depois temos a produção por eletrólise do hidrogênio, depois temos o armazenamento, depois temos, em alguns casos, temos o transporte e a distribuição
aos chamados off-takers industriais, que mais não são o que são os utilizadores do hidrogênio. Portanto, relativamente aos diferentes segmentos, há que tudo fazer para reduzir os custos e depois há o problema da procura que permite reduzir os custos por causa de se criarem um efeito de escala. O Vítor, nas suas respostas, já teve a oportunidade de abordar alguns temas que eu tinha aqui preparados. Nós entramos aqui na fase final desta conversa, desta entrevista, portanto tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas para lhe fazer, se tivermos tempo para isso, mas agradeço que estas respostas sejam curtas para podermos ter a oportunidade de abordar estes temas. Primeiro é a nível da inovação na transição energética. O que é que Portugal pode aportar, como e quando? As transições energéticas são sempre indutoras de, portanto, no fundo tem subjacente a utilização de tecnologias disruptivas e, portanto, são fatores indutores de inovação. Não é? Portugal não é provavelmente um líder tecnológico, mas... Talvez o seu posicionamento geográfico permita também explorar algumas soluções. Mas pode explorar, e é isso que já está a acontecer. Não é? Digamos assim, a adaptação, no fundo, a adaptação dessas tecnologias, não é? Ao caso português. O que é que está a acontecer, de facto, assim, em termos muito sintéticos? O que está a acontecer é que há, digamos, centros, instituições de ciência e tecnologia, que normalmente estão sediadas nas universidades, que estão a desenvolver trabalhos internacionais, com parceiros muito diversificados, nomeadamente europeus, mas não só, e que neste momento são respeitadas e têm uma reputação em termos internacionais. Ou seja, houve aqui um upgrade em relação à energia muito grande nas universidades, quer em termos de investigação, já agora há que dizer, quer em termos de ensino. Nós neste momento temos ensino, programas de doutoramento e de mestrado na área de energia, em parceria com universidades, digamos, muito reputadas, como é o caso do MIT, e tudo isso aconteceu pelo esforço que foi desenvolvido Depois há as empresas. Sejam as empresas de energia, sejam as empresas industriais. O que é que está a acontecer? A aplicação das tecnologias, que são tecnologias disruptivas, por exemplo, no setor elétrico, a distribuição, digamos assim, inteligente, a contagem inteligente, a utilização, digamos, a superação das dificuldades que foram suscitadas pela utilização das renováveis, que têm problemas de gestão de sistema, a eólica, a solar, a fotovoltaica, que têm problemas de gestão de sistema. No fundo, há uma série de... os problemas que resultam da geração distribuída, são problemas novos, colocam problemas, no fundo, suscitam interrogações às empresas de energia. E, portanto, o que é que essas empresas têm que fazer? Têm que criar aquilo que não tinham anteriormente, departamentos de inovação, uns deles transversais, outros deles até afetados a determinadas unidades de negócio. No fundo, têm também que fazer uma outra coisa que é muito importante, que é terem uma relação de parceria com empresas startups de base tecnológica. Muitas vezes suscitando, digamos, um contrato para resolver um problema específico. Esse problema específico é resolvido relativamente à empresa, a empresa ganha experiência, no fundo coloca, depois de prestar o serviço, essa empresa acaba por, essa situação permitir-lhe ser um trampolim para o aumento da sua dimensão e muitas vezes até para a sua internacionalização. Isto acontece com muitas empresas. Portanto, todos esses processos têm associado, no fundo, e acontece também relativamente às empresas industriais que têm que utilizar, por exemplo, vamos ver, a utilização do hidrogênio verde por parte das empresas industriais. A descarbonização da indústria vai gerar um processo de inovação tecnológica que vai envolver as universidades, que vai criar novas empresas de base tecnológica. Portanto, eu penso que sim, a inovação a transição energética foi um impulsionador e vai continuar a ser um impulsionador da inovação. Última pergunta para si. Sei que já estamos em cima do tempo, mas tenho de a fazer porque acho que é muito importante. Sei que o Vítor tem filhos, tem netas. Quando lhe perguntam o que podem fazer, o que têm de fazer para ajudar a proteger a saúde do planeta, ajudar a apoiar a transição energética, mesmo que não usem essas palavras, e de uma forma mais acessível, como é que tenta sensibilizá-los e sensibilizá-las para serem responsáveis nesse sentido? E pode estar aqui a falar para mim ou para todos aqueles que nos estão a ver ou a ouvir. Acho que é importante
em 2 ou 3 frases, qual é a mensagem que deixa de alguém que esteve presente muito de perto em todo o projeto e processo de transição energética. Como é que pode deixar essa mensagem? Bom, eu devo dizer que às vezes até fico surpreendido com as minhas netas. É exatamente o oposto. Elas às vezes procuram sensibilizar-me É um bom sinal? Para a sustentabilidade. Provavelmente não conhecem ainda bem o conceito de transição energética, mas lá chegarão. E elas têm já uma consciência coletiva, porque isso é um processo coletivo. Tem que ser. Todos nós, quer dizer, a responsabilidade não podemos atribuir apenas a responsabilidade aos governos, às empresas de energia, os consumidores. Aliás, uma coisa que é muito relevante no processo de transição energética é que cada vez mais os consumidores, aquela dicotomia que existia entre consumidores e produtores, deixou de existir. Os consumidores são simultaneamente produtores e vão ter um papel cada vez mais ativo. Anteriormente o consumidor estava no fim da linha, não é? Uhum. Pagava a eletricidade, consumia eletricidade e pagava a tarifa regulada. Depois começou a poder, no fundo, escolher o seu próprio comercializador e agora pode produzir e pode ter uma postura proativa. Ou seja, uma mensagem que eu transmito não só às minhas netas, mas a toda a gente, é que a transição energética, todos nós somos parte muito ativa e estamos envolvidos. Há aqui um empowerment dos consumidores. A transição energética é um processo democrático, bastante, que envolve todos e em que todos se devem sentir envolvidos. Isto é um aspecto extremamente importante. E depois, para que minhas netas não tenham essas dúvidas, mas tal como disse inicialmente, eu acho que a transição energética no fim do dia vai ser muito boa em termos de crescimento económico, em termos de bem-estar. Acho que o resultado final vai ser extremamente positivo. Pode haver situações de maior stress, em que possa haver a percepção de que a transição energética é um caminho, não digo impossível, mas dificilmente superável. Neste momento estamos perante talvez uma situação dessas, nomeadamente todos os problemas associados à nossa dependência do gás natural e o aumento dos preços dos combustíveis e da eletricidade, etc. Pode haver essa percepção, mas eu estou certo que no fim do dia, quando tudo terminar, as minhas netas, de facto, se eu nessa altura, certamente, espero bem estar vivo nessa altura, que isso aconteça, elas vão dizer, mas independentemente disso, elas vão pensar, o meu avô tinha razão, de facto isto é muito bom para nós, o contrário é que seria péssimo, não é? E elas certamente não nos perdoariam se nós não avançássemos de forma, com toda a convicção, com a transição energética. Vítor Santos, antigo presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos, professor no ISEG, mais um craque que tivemos aqui nesta série do Electric Summit. Foi um prazer falar consigo deste tema tão importante, tão presente nas nossas vidas e especialmente depois do verão que tivemos, que sentimos, relativamente às temperaturas elevadas, aos desastres naturais que se vêem espalhados por este mundo fora. Penso que todos nós vemos os efeitos das alterações climáticas e sentimos que é necessário agir agora, agir de forma responsável para garantir que a transição energética seja um sucesso. Ficamos por aqui neste episódio. Até breve.